Olá, muito bom ter você aqui com a gente em mais essa edição do Terceiro Setor. Hoje a gente mostra o importante trabalho da Associação Mutirão no Bem, que atua na cidade Dutra, na periferia da região sul de São Paulo, com um trabalho voltado para crianças e adolescentes. E para contar tudo para a gente, temos o prazer de receber o Vinícius Bresciani, cofundador e gestor da ONG. Seja bem-vindo, obrigada por participar aqui conosco. Muito obrigado também pelo convite. Bom, já te pergunto como é que surgiu essa ideia, né, da ONG, de onde que vocês perceberam essa necessidade de atender essa população específica lá na cidade Dutra? Bom, essa necessidade, ela existe em vários cantos, como vocês podem imaginar, e a gente levou aproximadamente 6 meses fazendo pesquisas, né, junto à Secretaria do Desenvolvimento Humano, né, até que a gente chegou realmente na região. E aí a gente foi a campo, a gente conversou com algumas lideranças, né, de escolas ali, EMEFs, outros projetos que já estavam no território há mais tempo, parte da assistência social, para validar essa demanda. E a gente teve a feliz ou infeliz surpresa, depende do ponto de vista, de saber que existia sim, né, filas de espera de crianças para serem atendidas em outros projetos. E na própria escola a gente teve alguns depoimentos que inclusive a gente usou para depois validar o serviço, né? De que havia necessidade de um serviço de contraturno onde as crianças pudessem ocupar melhor o tempo ali para não ficarem nas ruas, né, vulneráveis, expostas à drogadição, à criminalidade, a tudo que a gente sabe que faz parte desse contexto de periferia e de vulnerabilidade social. Desde quando que vocês existem, que vocês começaram a atender essas crianças? Nós fundamos a associação em 2015 e a operação se iniciou em abril de 2016, né? 4 de abril de 2016 foi o primeiro dia de atividade. A gente tinha ali a primeira turminha de crianças iniciando conosco. E aí, qual que era a realidade naquela época, né? Agora já são 10 anos aí, né, de atividade. Qual que era a realidade na época que vocês observaram? Você falou um pouquinho dessa necessidade de ter o contraturno, justamente para evitar que as crianças fiquem nas ruas desatendidas, que acabem caindo aí, né, no uso de drogas. Então, qual que era a realidade quando vocês chegaram lá? Qual que é a realidade também hoje? A realidade quando a gente chegou era assim, de necessidade de ocupar o tempo dessas crianças e de uma vulnerabilidade média para alta. Então a gente também percebia ali crianças que precisavam de serviço até para comer, né? Então, para ter uma alimentação, para ter os direitos básicos da criança e do adolescente garantidos, né, que são a proteção social, o direito à educação, o direito à alimentação de qualidade. Mas graças a Deus nesses 10 anos a gente vem, modéstia à parte, conseguindo ir além, bem além desses direitos, né? Garantindo cidadania para essas crianças, né? Formação de caráter, pensamento crítico, ajudando eles no desenvolvimento do ser mesmo, porque a gente, desde a fundação, a gente acredita na emancipação. E a emancipação só se dá através da educação, né? A assistência social, ela cobre uma parte, que é atender uma necessidade que já está ali, mas ela não soluciona o problema, né? Se aquela necessidade continuar se perpetuando nas próximas gerações de uma família, ela continua sendo uma família dependente. Então, a gente entende que o mutirão é uma família na qual essas crianças podem ver novos rumos para se empoderar, né? Acreditar nos seus sonhos e, a partir desses sonhos, buscar a sua autonomia, né, como cidadão de bem, como um ser humano no mundo, que pode sim romper esses ciclos, que são ciclos de efeitos da vulnerabilidade, né, de autoestima baixa, de índices de analfabetismo, né, de pessoas que muitas vezes quando entram, como a gente está vendo aí, né, crianças que às vezes a gente pergunta qual é seu sonho, e são sonhos muito pontuais, né, muito imediatistas, muitas vezes sonhos até de consumo, né, ter um Nike, ter uma TV na casa, e que às vezes se você pergunta, mas o que você quer ser? Né, aí eu já ouvi diversas crianças, não foi uma, mas algumas vezes falam assim, cara, meu sonho é passar dos 21 anos, porque na minha família ninguém passou, né, então essa realidade nos move a querer buscar mostrar para essa criança que existe sim
além do horizonte, um outro patamar, um outro olhar que ela pode ter, uma outra realidade para além do que ela vive hoje, que é capaz, se ela conseguir se capacitar, né? Primeiramente, não ter a evasão escolar, que no Brasil ainda é um problema tão grave, né? Foi um dos pontos eleitos de combate aí nesse ano, né? Combater a evasão escolar. Mostrar para essa criança que ela trabalhando, né, e ela investindo mais no estudo, talvez ela consiga romper aquele ciclo de trabalho informal que vai manter ela trabalhando muito e ganhando pouco, que é a realidade de uma grande parte do Brasil, né? E assim a gente ajuda mesmo esse ser humano, ou pelo menos a gente se esforça porque eu costumo dizer isso também, né? Educação é um processo muito autorrealizável. Também a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer é facilitar, favorecer, né, essa emancipação. E quando as crianças realmente se engajam nessa nossa proposta, que também vem com inteligência emocional, né, como meditação, a gente está vendo aí a turminha que se formou esse ano, eles conseguem realmente pensar fora da caixa, né, fazer escolhas melhores e garantir passos que levarão a um futuro, eu creio, certamente brilhante, né, que encherá tanto nós quanto as famílias de muito orgulho. E até olhando, né, algumas imagens aí que passaram, tem uma das atividades que me chamou a atenção foi as crianças em uma roda e vários cartazes, né, em frente, com palavras. Então, como que são as atividades? Também tem essa daí de desenho, com algumas frases, né, amor, verdade, tempo, acho que é tempo que está escrito ali. Não, te amo, alegria. Quais são as atividades que são realizadas lá? Você deu algumas pistas aí, né, de como trabalhar essa emancipação, a autoestima dessas crianças, que tem meditação também, mas essas atividades, como é que são desempenhadas por lá com as crianças? Quais são os tipos também de outras atividades que vocês têm por lá? É uma excelente pergunta, Nani. Essa atividade que a gente está vendo foi um espelho, né? Então a gente estava trabalhando o tema empatia e autoestima. E aí essas duas meninas aí, cada uma delas fez o retrato da outra, né? E entregaram. Então essa é a produção final. E aí, por exemplo, a Maria entregou, né, para a Vitória e a Vitória entregou para a Maria, onde elas colocaram palavras, né, que elas reconhecem. E aí a gente estimula a criança a ter esse olhar, né, para além do que os olhos físicos veem, o que você enxerga no outro de bonito, de virtuoso, né? O respeito torna uma pessoa bela, né? O carinho, a confiança. Então, a gente trabalha essas questões mais íntimas, né, de autoconhecimento e de valorizar também o outro, né? Amar a si mesmo, mas ao amar ao próximo também. A gente baseia toda a nossa conduta, apesar de não ser uma entidade religiosa, na moral cristã, né? Nos valores, na essência da moral cristã, que eu costumo dizer que mesmo que a gente acredite que esse seja um personagem inventado, né, como modelo de conduta moral e ética, não existe outro melhor na história. Qualquer bom filósofo, estudioso que buscar, né, tirando a parte de milagres ou toda a parte que possa ser questionável, né, de Jesus, a parte moral é um guia seguro para quem quiser ser um bom ser humano no mundo, né, e buscar ser uma pessoa melhor. Então a gente baseia as nossas atividades nisso. O cartaz que você mencionou é justamente porque a gente acredita que através da prática do bem a gente também se melhora. Então, essas crianças, por mais que elas estejam em condição de vulnerabilidade, todo ano, praticamente todo mês, existem ações sociais que elas realizam. Aquela era uma ação social, né, uma caminhada, onde eles levaram cartazes de conscientização. Então tinha abraço grátis, tinha frases, né, de impacto de grandes seres humanos como Mahatma Gandhi, Albert Einstein, sobre a paz, a importância da cultura de paz e não violência. E a gente faz passeatas. A gente, inclusive, já fez um movimento grande na frente do MASP, né, alguns anos atrás, onde a gente parou ali a avenida por um tempo, junto a outras associações, e conscientizando as pessoas, né, em diversos âmbitos. Tinha uma galera da conscientização ambiental, a gente fica mais nessa parte de valores, né, de moralidade. Tinha uma outra galera cobrindo ali o evento, né, trazendo mensagens positivas que as pessoas que estavam com pressa podiam simplesmente pegar uma mensagem, né, e levar. E as atividades de uma forma mais prática e concreta te respondendo, a gente tem na nossa teia curricular hoje teatro, artes, meditação,
roda de conversa, né? Uma assembleia de conversa onde as crianças trazem temas que são relevantes para elas, não necessariamente do mutirão, pode ser da realidade delas, escola, família. E aí é uma oportunidade de a gente escutar essas necessidades e melhorar o nosso serviço, né? A gente mantém a roda de conversa há 10 anos porque é onde a gente mostra para eles que eles pertencem ali. Aquilo é a casa deles e eles que vão trazendo para a gente questões que são relevantes. Então, numa roda de conversa, eles trazem uma oficina que eles querem fazer, e aí a gente inclui, como a gente já teve oficina de música, de dança, um evento que às vezes eles estão animados para fazer, temas que são relevantes, e também trazem uns bichos de 7 cabeças, né? Porque às vezes a criança está com um problema e onde ela sente que tem confiança, ela vai compartilhar. Né? E às vezes esse problema, infelizmente, é dentro de casa também. Né? É um abuso, é um pai ou uma mãe vicioso ou viciosa, né? Uma violência extrema. E com isso, com esse vínculo real de confiança, a gente consegue, primeiro de tudo, porque como eu disse, acho que o primeiro passo é a garantia de direitos, né, no nosso trabalho. Então, primeiro a gente consegue minimamente garantir os direitos daquela criança, higiene básica, alimentação, proteção social, e também consegue pensar soluções que vão além, né? Então, a gente costuma falar que a gente é uma grande família e fazer valer isso mesmo. Então, o mutirão, ele tem esse nome porque a gente acredita numa instituição sem muros. A gente acredita que as crianças, elas vêm para nós, né, confiando no nosso serviço, mas nós vamos até eles, né? Nós precisamos ir até essas crianças e entender qual é a necessidade, e essa necessidade muda, né, a cada família, a cada ano, e conforme a gente consegue atender essas crianças, a gente vai olhando para a família também. Uhum. Então hoje, por exemplo, em dezembro, nós estamos conseguindo propiciar para a família uma cesta básica, um panetone, uma ceia de Natal, porque a gente sabe que muitas não vão ter condição de realizar. E a gente sempre tenta ter esse olhar, né? Primeiro, atender a criança nas suas necessidades básicas, garantir os direitos, mas garantir também uma infância divertida, né? Garantir que essa criança não vai entrar precocemente no mercado de trabalho, garantir que a gente protege ela de uma adultização, né? E é um pouco isso que a gente faz. Confesso que o trabalho tem se tornado mais difícil ultimamente por conta desse fenômeno das mídias digitais, né? Que expõem a criança a muitos assuntos e contextos e realidades que fisicamente antes a gente conseguia proteger, né, desses assuntos, mas no mundo virtual uma tela basta para que elas consigam acessar, muitas vezes sem sequer o pai ou a mãe saber, né? Mas são desafios que vão chegando e acho que, como qualquer instituição ou entidade, para a gente se manter eficiente, a gente tem que se manter atualizado, né? E entendendo a cada cenário quais são as demandas, quais são as necessidades. Bom, quando a gente fala até, né, de ser um espaço no contraturno para essas crianças, é muito mais, agora você explicando, é muito mais do que esse local para elas ficarem quando o pai não pode buscar na escola, né, quando tem ali uma dificuldade que às vezes acaba até fazendo a criança sair da educação, né, ela sair da escola porque o pai não consegue buscar, o pai não consegue isso. Vocês garantem, mas é muito mais, porque vocês também estão trabalhando temas de conscientização, como a questão das drogas. Como é que isso também é tratado lá? Você disse que às vezes as crianças elas trazem esse tema do abuso, da violência. Também é um tema que vocês conscientizam, que vocês explicam o que é, por exemplo, um assédio sexual. Como é que isso também é trabalhado por lá? O caminho é sempre pela conscientização, né? Na nossa humilde visão, é por aí que a gente transforma, né? Porque quando uma pessoa entende e toma consciência, qualquer prática faz sentido, né? É diferente do fazer ou não fazer porque alguém me disse, ponto, né? Então, é sempre através da conscientização que a gente busca os caminhos, né? De transformação, de solução. Nesse caso, né, específico, com relação a abuso, né? A gente tem uma semana inteira, todo ano, em cada semestre, a gente tem uma semana que é a semana da autoestima e do autocuidado. Então, normalmente a gente tem como convidadas médicas, né, que podem ser ginecologistas ou pessoas da área,
E aí a gente faz uma fala com um grupo de mulheres, né, uma mulher com as mulheres, para que elas fiquem mais à vontade, e um homem com os meninos, falando desde higiene básica, né, higiene íntima. Com as meninas, a doutora explica a questão da menstruação, né, a questão do como se cuidar, a questão do que é importante sempre estar de olho. E também a gente entra nesse campo, né, de autoconhecimento do corpo, quais partes ninguém pode me tocar, né? Com a criança a gente faz de uma forma mais lúdica, mas o que fazer se alguém tocar numa parte que é íntima, como que eu, né, devo proceder. E se isso está acontecendo, né, a gente sempre abre esse canal. E se isso já aconteceu ou isso está acontecendo, a gente orienta, né, que você pode buscar desde uma pessoa de confiança, né, e essa pessoa pode ser alguém dentro ou fora do mutirão, mas principalmente entender que tem uma diferença, né, entre brincadeira, entre um toque e entre abuso, né, ou até quando chega nas vias de fato de um estupro ou algo do tipo, né. Mas, graças a Deus, como a gente é bem firme no trabalho que a gente faz, a gente percebe que são 10 anos, né, então de geração para geração, isso vai mitigando, você vai mitigando problemas graves, porque a gente gosta de pensar que aquela criança que fez parte do mutirão, ela tem um irmão, ela tem uma irmã, ela tem um primo, né? E aí se ela aprendeu algo e conscientizou, né, aquilo realmente ela absorveu, ela entendeu, ela vai passar para frente, se ela vê. E a gente recebe relatos, né? A gente já teve ligação de diretoras ali da escola da região. Eu lembro com muita alegria que uma vez uma diretora me ligou, claramente perturbada, assim, né? E eu falei, bom, já era, alguma coisa aconteceu, alguma criança nossa aprontou, né? Você que é o Vinícius do mutirão, eu atendo aqui o Thiago, né? Ele é nosso aluno e ele mencionou vocês aqui numa situação, eu queria conversar com você. E a situação é que o menino tinha sido vítima ali de um bullying que depois ocasionou em violência. E 5 outros meninos fizeram uma roda e começaram a agredir ele, e ele não reagiu, né? E foi tão impactante a não violência dele que a inspetora do corredor levou para a diretora, né? Mais do que a agressão, levaram a questão dele não ter reagido, dele não ter dado um soco de volta ou nada. E ela, indignada, perguntou para ele, né? Falou assim, Thiago, mas por que você não se defendeu? E ele falou assim, porque no mutirão eu aprendi que não é assim que se resolve. Nossa. E aí ela quis saber o que era esse mutirão no bem, né, e tal. Então a gente sabe que a criança que realmente absorveu um valor é aquilo, né? O Einstein falava isso, uma consciência que se expande, ela jamais regride. Então quando a gente absorve um valor ou uma virtude moral, aquilo incorpora na gente de tal forma que a gente vai ser exemplo daquilo. E isso não tem a ver só com o adulto. Pelo contrário, né? Acho que a gente é adulto, mas se você vê uma criança de 6 anos tendo uma atitude honesta, né, de ver que caiu ali um dinheiro que não é dele, devolvendo, isso não fala mais alto do que qualquer discurso sobre honestidade? Então, é isso que a gente acredita, né, na educação vivencial. A gente ensina para eles valores, mas a gente não fala sobre conceitos. A gente foca a nossa pedagogia em mostrar para essas crianças como que cada valor que a gente ensina se vivencia. Então, se a gente está falando sobre respeito, a gente começa, por exemplo, falando o que você entende sobre respeito. E aí a criança vai trazer, e o que vocês acham que não é respeito? Trazem outras questões, e aí a gente fala, então, e como que em atitudes você vê isso? Ou gostaria de ver? Então, isso vai gerando um campo, né, propício para a prática mesmo do bem, que se a gente quiser entender o bem, nada mais são do que valores vivenciados, né? E aí, essa criança, ela vai virando exemplo no território, né? E uma coisa é se fosse uma criança, né? Hoje a gente estima que já passaram mais de 1.000 crianças, né, no mutirão no bem. Então, são diversos pontos, né, dali da cidade Dutra, que já tem vários vagalumezinhos, né? Várias luzinhas brilhando. E a gente recebe esse relato, né? Muitas vezes também uma criança que foi do mutirão, a gente já teve algumas situações dessas. A criança entra, fica 5, 6 anos com a gente, aí daqui a pouco a gente recebe o irmãozinho, né? Que já queria entrar, mas estava esperando dar a idade, porque é a partir dos 6. Então,
esse ciclo esse ciclo de violência, esse ciclo de consequências negativas da vulnerabilidade social, ele vai sendo vencido por um ciclo de luz, né? Por um ciclo de amor, por um ciclo de novidade. Porque também tem isso, não tem como você esperar que um comportamento mude se não tem uma proposta de como. Né? Não, a criança não se autoeduca, nenhum ser humano se autoeduca se não tiver uma referência, né, de um como que eu posso me tornar melhor. Então, hoje, por exemplo, a gente está em muitos debates que são atuais, que se fala muito dessa geração e se bate muito nesse jovem de hoje, né? Porque, pô, o jovem de hoje não quer nada, são preguiçosos. Assim, mas por outro lado, o que a gente está propondo para eles? Né? O que a gente está oferecendo de conteúdo novo, né? Para que eles se autoeduquem, para que eles criem essa responsabilidade, esses valores que a gente espera, né? E se a gente for olhar, se não há nessa geração valores que a gente espera, é justamente porque a nossa educação está falhando. A gente não está mais falando do que antes era o centro da educação, né? Antes o centro da educação era como preparar um ser humano para o mundo e para a vida, né? Então a gente tem que continuar, a gente tem que voltar a ter essa certeza de que o ser ele não se autoeduca sem uma guiança, né? Sem alguém guiando ele. A escola vai escolarizar, né? A escola ela vai instruir, ela transmite conhecimento e informação. É responsabilidade nossa, né? Primeiro dos pais, né? Vamos falar da lei. Primeiro no estatuto dos pais, depois da sociedade civil, que somos nós, né? É responsabilidade nossa da sociedade adulta ter uma proposta e oferecer uma conduta, né, que guie essas crianças para que se desenvolvam não só intelectualmente, mas emocionalmente, né, socialmente, moralmente. Então, é nisso que o Mutirão acredita e nesses 10 anos, graças a Deus, a gente vem tendo boas devolutivas, né? A gente esteve aqui na Lesp há 8 anos, a gente estava até relembrando esse momento. E lá era muito mais um sonho, né? A gente estava no início, então não tinha muita base. A gente tinha um sonho, um ideal, uma proposta muito diferente, que era justamente focar no moral, né? Na construção moral do ser. Mas a gente não tinha ainda uma geração que passou conosco para ver como que tá. E hoje a gente já tem, né? Algumas que já estão... Algumas crianças que entraram com a gente há 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás, já estão hoje com 18, com 19, 20 anos, e a gente pode ver, e graças a Deus a gente vê isso, né? Independente do caminho de profissão ou de vida que eles tomaram, os valores continuam ali. São seres que a gente viu que, graças a Deus, não se envolveram, né, com coisas ruins, nem para eles, nem para o próximo, e estão buscando viver ainda minimamente esses valores, né, de honestidade, de respeito e de prática do bem. Bom, eu quero saber depois mais detalhes da questão. Você falou que é a partir dos 6 anos que as crianças podem participar. Quero saber mais detalhes de tudo isso, mas no próximo bloco, porque é hora de fazer um breve intervalo aqui no Terceiro Setor. A gente já volta com mais uma parte da entrevista do Vinícius Bresciani, cofundador da ONG Mutirão no Bem. Até já. Estamos de volta com o Terceiro Setor e no programa de hoje conhecemos o trabalho da Associação Mutirão no Bem, com um trabalho voltado para crianças e adolescentes na cidade Dutra, aqui em São Paulo. Obrigada mais uma vez pela presença, Vinícius. Eu até falei no final do primeiro bloco, né, que eu queria entender melhor quais que são os requisitos ali para uma criança participar dessas atividades da ONG. Você falou que é a partir dos 6 anos que elas podem entrar. Por que a cidade e até quantos anos elas ainda podem participar dessas atividades? Essa idade é porque, baseado na psicologia, a gente entende que a formação do ser ali, da personalidade, né, falando bem de uma forma sintética, mas assim, começa a partir dos 6, né? Dos 6 para os 7 anos que esse ser vai começar a moldar o jeito dele de ser, né, de estar no mundo. Então é onde a gente encontra um campo ainda muito aberto e propício. A criança ela já tem a cognição necessária para entender, né? Já saiu daquela fase mais lúdica, já tem uma consciência de si
e já tem a cognição necessária para entender esses valores dos quais nós vamos falar, mas ainda está muito aberta e receptiva, né, a moldar o seu comportamento, o seu jeito de ser, de pensar, de sentir, no que ela está vendo ali de referência, né? Então, tendo uma boa referência de um homem ou de uma mulher ou de um adulto ou de um jovem, que também tem isso de bom, né? Os nossos jovens, como eles já estão ali há mais tempo, eles são a primeira referência do novinho que entra, porque é quem a criança vê que está mais perto ali. Opa, tenho 6, daqui a pouco tenho 10. Deixa eu olhar como esse de 10 está indo, né? Então, é por isso que é 6 anos e eles podem ficar o quanto eles quiserem. A gente é uma entidade que, por a gente não ter hoje nenhum vínculo de parceria pública, né? Não é uma entidade conveniada, a gente, por opção, se mantém nesses 10 anos como iniciativa privada. A criança ela pode ficar o quanto fizer sentido para ela. O normal é eles saírem por volta dos 14, por quê? Porque a nossa proposta ela é mais lúdica e infantil, né? Então, a partir dos 14, normalmente existem já novos interesses, né? Um interesse numa formação técnica, interesse em buscar se capacitar já na área que quer, ou, como algumas crianças, já começar a estudar para um Enem, para um vestibular. E aí, a nossa entidade hoje não tem essa cara, né? Esse viés de formação técnica ou reforço escolar. Mas eles podem ficar, não existe uma idade de corte, né? Eles podem ficar até a idade que eles quiserem, que fizer sentido nossa proposta. E quantas crianças vocês atendem hoje? Tem um limite de crianças que vocês conseguem receber lá? Tem um limite físico, né? A gente tem uma capacidade para atender entre 60 e 80 crianças. Normalmente fica nessa média mesmo, né? Ao longo dos anos a gente percebeu uma variação dentro dessa faixa aí. Pandemia a gente acabou extrapolando um pouco, a gente já atendeu quase 100 crianças. Nossa. Mas hoje a gente fica nessa média, né? Um limite entre 60 e 80 crianças atendidas nos 2 períodos, né? Manhã e tarde. Ambos os períodos a gente oferece 2 refeições. Então, o funcionamento operacional turma da manhã entra com o café da manhã, tem as atividades do dia, almoça e vai para a escola, que é um pré-requisito também, né? Você tinha me perguntado. Boa. A criança estar na escola é um pré-requisito para ela estar conosco. E aí a turma da tarde vem da escola, almoça com a gente, tem as atividades da tarde, lanche, e aí tá liberado. E aí, esporadicamente, a gente tem os eventos também, como esse fim de semana que a gente vai levar eles pro Hop Hari, né? Dia das Crianças. A gente acaba tendo eventos também aos fins de semana lá. Eu vi também que teve festa junina também, como você disse, que entregaram cesta básica, né? Vi acho que algum voluntário também com uma touquinha de Papai Noel. Isso. Essas fotos todas que a gente compartilhou são desse ano, 2025. São recentes. Então são super recentes, né? A ida pra praia, que foi uma coisa que a gente queria tirar do papel já há algum tempo, né? Mas exige uma estrutura, assim, um corpo de voluntário maior, né? Um adulto por criança. Então, a gente demorou um pouco, mas conseguiu, graças a Deus, tirar esse sonho esse ano. Levamos as crianças pra praia num dia espetacular. Que legal. Festa junina que a gente fechou a rua, né? Foi maravilhosa também. A gente sabe que tudo isso também são momentos de luz que ficam ali, né? Gravados. Eu costumo dizer, às vezes pra gente, né? Cada um tem uma realidade, mas eu, por exemplo, graças a Deus, tive uma realidade onde eu tive diversas oportunidades de festas, passeios, né? Mas às vezes a gente tem que também ter essa sensibilidade de se colocar no lugar dessa criança até nesse momento. Porque às vezes fala, mas é só um evento, né? É só uma festinha. Não, às vezes para aquela criança é aquele momento que ela vai se agarrar o resto do ano esperando o próximo, né? Então, é o dia do Papai Noel, é aquele presentinho que ela ganhou que faz ela sonhar que daqui a pouco vai ter outro presentinho ou outro dia legal como aquele, né? E isso também move o ser, porque todos nós, a gente busca o quê? Ser feliz, né? Então, se a criança ela começa a ter no horizonte dela, opa, daqui a pouco acho que vai vir mais um momento feliz, emocionalmente ela começa a viver mais saudável, né? O medo começa a diminuir nesse ser e começa a existir mais espaço para alegria, né? Para o brincar, para o se divertir e para o sonhar, né? Que é uma dimensão necessária. Acho que todos nós, a gente vive no presente, mas sempre com algum sonho ou algum objetivo no futuro, né? E com a criança não é diferente. Então, toda essa parte de diversão, de alegria, a gente tenta proporcionar no mutirão o tanto quanto a gente pode.
Agora no Natal, como eu estava dizendo, teve o Papai Noel, aquela foto fim de semana passado foi aquilo, Nossa. né? A gente vai ter a ceia de Natal, vai ter Hopi Hari, vai conseguir agraciar as famílias com uma cesta, porque isso é criar ali na criança uma memória, né? Dizem que a infância é um terreno que a gente pisa a vida toda, né? Um jardim que a gente visita a vida toda. Então, ter uma infância saudável é meio caminho andado para um ser humano saudável e decente. Então, a gente acredita muito nisso. E é criar a memória da infância como infância mesmo, né? A gente sabe que nesses locais de vulnerabilidade, às vezes a criança ela deixa de ser criança muito cedo. E aí começa a memória de quando ela era pequena, é uma memória às vezes de ter que trabalhar ali para ajudar a família, de ter que sair da escola. Então vocês estão dando essas memórias como tem que ser. Você falando, eu lembrava que até hoje eu lembro. Não tintim por tintim, porque passou tempo, mas eu lembro da primeira vez que eu fui ao Hopi Hari, né? Então, assim como você, eu também tive uma situação muito mais confortável, de muito privilégio. E assim, eu lembro da primeira vez que eu fui no Hopi Hari, não da única vez que eu fui ao Hopi Hari. E pode ser que vocês estejam dando essa possibilidade ali da primeira vez em muito tempo que essas crianças vão, elas só talvez consigam ir depois que entrarem no mercado de trabalho, levar às vezes os filhos. Então, também é manter na criança a memória da infância, né? Com certeza. Como ela né? tem que ser. Com certeza. E do afeto, né? Isso. Porque se a gente pensar, quando você lembra num momento assim como esse, né? A primeira vez que eu fui no Hopi Hari, ou quando a gente lembra dos melhores momentos, né? Vamos lembrar de bons momentos da nossa vida. Normalmente a gente lembra daquele momento, e se alguém te perguntasse assim, você lembra que roupa você estava vestindo? Ou como que você foi, qual carro? Ou se estava 20 graus ou 25, a gente não lembra disso. O que nos agarra a uma memória é a emoção contida nela, que é alegria, ou é afeto, ou é carinho, né, ou é confiança. Então, quando uma criança traz pra gente que ela lembra disso, e que, como você disse, a gente já teve esses relatos. Nossa, primeira vez que eu tô fazendo isso, nossa, nunca vou esquecer. Né? Primeiro teatro, para muitos, tem muitas crianças que primeira vez que eu fui no teatro. E mais ainda, primeira vez que eu protagonizei um papel, porque a gente faz peças teatrais. Então, isso a gente sabe que fica num lugar muito elevado do ser, né? É uma memória de autorrealização, de falar... Uma criança que às vezes é tímida, né? Que esse ano, por exemplo, aquela menina que passou, a Maria, quando a gente faz a anamnese, né? A primeira entrevista com os pais, pô, como que é a criança? Vamos traçar um perfil... E a gente pergunta assim, o que você gostaria de ver essa criança desenvolver, né, nesse âmbito de comportamento, de como se comporta, de como está no mundo. Essa, por exemplo, é uma menina que os pais falaram, ela é muito tímida, né? A gente já teve queixa da escola dela ser, assim, quase antissocial, de não conseguir socializar, de não conseguir se enturmar, de ter dificuldade de se expressar. Aí você vê 2, 3 meses depois essa menina... Né, numa peça teatral, se expressando, os pais emocionados na plateia, isso aí, né, a gente fala, não tem preço para né, dar o valor de uma experiência como essa, tanto para a família, tanto para a criança, mas também para nós, Nani, porque a gente também recebe muito, né? A gente fazendo esse serviço, a gente acaba sendo tocado também na nossa experiência e a gente acaba recebendo uma gratidão, uma energia, um amor de volta, assim, que para nós é o que nos mantém vivos e fortes também nessa luta, né? Que é árdua, mas continua fazendo sentido, né? 10 anos e continua fazendo todo sentido. E você falou dessa anamnese, né? Que é aí uma primeira conversa que vocês têm com as famílias. Como é que funciona, então, esse processo delas entrarem, da família procurar? A família tem que procurar? Vocês recebem, às vezes, alguma dica ali de escola? Como é que funciona esse processo também de encontrar essas crianças que vão ser atendidas ou as crianças encontrarem vocês para serem atendidas? E esse processo para iniciar aí o atendimento, iniciar a frequentar, a frequentar, né, a ONG? Hoje já é uma coisa que tem muito mais procura, né? Pelo boca a boca, que a gente sabe que sempre foi e continuará sendo a maior forma de divulgação. Hoje tem muitas crianças que já nos procuram e hoje já está bem estruturado, né? Então, assim, essa família, ela consegue fazer uma pré-inscrição, meio que para já colocar o nome ali numa lista de espera, num link simples, num formulário simples do Google, né? A família preenche ali 3, 4 informações da criança,
se está na escola, idade, nome, região, né? E aí sobe para nós, para nossa equipe, essa intenção de vaga. Entramos em contato, marcamos uma entrevista, né? E aí a gente entende melhor essa demanda e busca atendê-la. Também a gente sempre fez isso e, né, ao longo desses 10 anos, todos os anos, a gente faz divulgação em parceria, a gente se articula muito com a rede ali do território. Então, todas as escolas a gente tem o contato próximo ou da diretoria ou da coordenação, né? E aí, algumas escolas, inclusive, nos permitem ir até a escola fazer uma divulgação física, né? E passando em cada sala de aula ali da idade que a gente atende, que é 1º a 5º ano, fazer uma divulgação, colocar um folhetinho nosso ou um bilhetinho nosso na agenda das crianças, facilitando, assim, né, que essa família tenha contato com a gente. E também encaminhamentos, né? A gente tem encaminhamentos que a gente recebe do SPVV, que é o Serviço de Proteção à Vítima de Violência. A gente tem encaminhamentos do CAPS. A gente tem encaminhamentos de diversos serviços ali da região que, sabendo do nosso atendimento, né, encaminham. E as escolas também, né? Às vezes uma criança que está ali tendo um comportamento... Eu costumo brincar que o que todo mundo não quer, eu falo assim, sabe aqueles terríveis que ninguém quer? Pode encaminhar, né? Porque, na verdade, no fundo, essa criança que está dando trabalho ou que é terrível, né? Vamos colocar assim, bem entre aspas, nesse rótulo que às vezes a gente faz, ela tá faltando o quê? No fundo, se você for ver, sempre é atenção, ou afeto, ou carinho, né? Ou referência. Então, as escolas sabem que podem trazer esses encaminhamentos para a gente, e são dessa forma, né? Todo ano a gente recebe alguns encaminhamentos e a maior parte são famílias que, assim que a gente abre o período de inscrições, já começam a nos procurar ou ali no portão mesmo, ou nos ligam, e aí a gente faz, né, esse processo de entrevista, inscrição. O serviço é totalmente gratuito, é importante dizer isso, né? Nunca foi cobrado nada, nem taxa de inscrição, nem desligamento, nada. A única coisa que a gente cobra deles é a assiduidade, né? E como eu te disse um pouco antes, a gente acredita sim na assistência, acho que é necessário, mas a gente acredita mais na educação. Então, a gente frisa muito isso com as famílias. Tipo assim, legal, que bom que você ficou sabendo do mutirão, que dá a cesta básica, que tem os passeios, que dá presente de Natal, mas isso é só uma parte, um pontinho do mutirão. O mutirão, ele na verdade é atender o seu filho de segunda a sexta-feira, ajudando esse ser a pensar, ajudando esse ser a ter comportamentos melhores para ele e para o outro, né? E ajudando esse ser a buscar o futuro dele, né? Subir a montanha, que eu falo. Cada dia tá um passinho melhor do que o anterior. E para isso, tem um número mínimo de faltas, né? Tem uma assiduidade da criança e dos pais. A família tem que estar num mínimo de reuniões ali de pais, né? A criança tem que estar ali, pelo menos, né, com uma presença mínima de 80%. E aí sim a gente consegue fazer o nosso trabalho. Porque é isso que cria vínculo, né? É esse convívio de segunda a sexta-feira que nos permite trabalhar mesmo nessa criança, mente, coração, né? E todos os aspectos que a gente acredita. Bom, a gente está aqui no minuto final, nos últimos segundos. Eu queria saber os planos para o futuro da ONG. Planos para o futuro? É uma boa pergunta. A gente tem um plano de futuramente conseguir estar em outro território, né? Poder avançar para um outro espaço, porque a gente sabe que tem outras regiões que precisam de um serviço como esse, né? E principalmente, eu acho que muitas vezes a gente fala de crescer, mas o nosso plano é manter, né? Muitas vezes a gente pode falar assim, mas avançar é progredir, mas às vezes só da gente manter a nossa essência, né? Eu e meu pai, que a gente está à frente desde o início, a gente fala muito isso. Manter essa essência viva, manter o mutirão não sendo só um local onde as crianças vão e ocupam o tempo, né? Ou passam o dia ali, mas manter essa essência de passar ensinamentos, de educar mesmo cada ser que está ali como se fosse um filho nosso. Isso é um plano que a gente tem a eternidade, se assim for, enquanto o mutirão existir, esse é o plano para o futuro. Uma ONG de família para família, né? De família para família, exatamente. Vinícius, obrigada por participar aqui conosco, por explicar todo esse trabalho muito bonito que está sendo feito pela ONG lá em Cidade Dutra e que, se tudo der certo, expande para outros territórios também, né? Obrigada. Obrigado também pela essa oportunidade.
Bom, a gente encerra aqui o terceiro setor de hoje falando desse trabalho da ONG Mutirão no Bem na Cidade Dutra, como eu disse, na periferia sul aqui de São Paulo. O terceiro setor fica por aqui. Até a próxima edição.